de 1 a 10. Desta feita eu farei a leitura e vocês vão acompanhar. Gênesis 1, de 1 a 10. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas mares. E viu Deus que isso era bom. Com a permissão da Silvia, e revelando o meu nervosismo, eu queria orar de novo. Bom e eterno Deus, durante todo esse tempo eu tenho te buscado, e buscado no Senhor toda a segurança. E agora chegou o momento de falar para o teu povo o que o Senhor falou para mim. Dê-me clareza de ideias, para que ao transmitir a tua palavra, ela não se perca, mas que se aloje na nossa mente e coração. Cumpra o teu propósito e nos traga para junto da corrente de águas, aonde o Senhor ordena a vida e aonde o Senhor multiplica os teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. 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 A água é um dos elementos mais interessantes do mundo. Ela não tem sabor, não tem cor, ela é totalmente diferente de todos os outros elementos. Não tem cheiro. E a gente gosta disso, né? A gente não bebe água porque gosta. A gente bebe água por necessidade. Imagine se ela tivesse sabor, ou se tivesse cor, ou se tivesse cheiro. A gente ia gostar mais ainda. Mas Deus fez assim, desse jeito. E ela tornou-se necessária para toda a existência humana. É interessante nós lembrarmos que todas as coisas começam a partir dela. Não sei se vocês já pensaram na importância dela para a sobrevivência humana. As cidades, quando são fundadas ou dadas início, começa-se por conta delas e aonde elas estão. Brasília fugiu a isso. Colocou-se Brasília e trouxe as águas para ela. Mas tem que ter água. Se não tiver água, não tem vida. Elas não existem. As fazendas e chácaras, elas são compradas e vendidas com maior facilidade por conta de águas. É interessante demais esse fator. Nós estamos em cima da maior fonte de água termal do Brasil. Olha como esse tema foi interessante. E é interessante pelo fato de fazermos aqui em Caldas Novas. Convidar as pessoas para junto das correntes de águas. Quando as pessoas vêm para Caldas Novas, elas vêm exatamente e exclusivamente por conta das águas. Só por isso. Nós estamos aqui não por conta das águas quentes.
que traz tantas pessoas. Nós estamos aqui por conta das águas. E o desejo do meu coração é que no domingo após a ceia, nós saiamos daqui com um propósito de levar as pessoas a correntes de água, não de águas quentes, mas de águas vivas. Desejo do meu coração e a minha oração tem sido essa, para que a gente saia daqui levando água viva para as pessoas, porque quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios, não rios de águas quentes, mas rios de águas. Meu propósito, o desejo do meu coração e meu temor é esse. Esse texto aqui, ele traz algumas verdades sobre águas. Obrigado. A primeira delas, eu queria trazer para a atenção de vocês o relacionamento do Criador com águas. Eu não sei se vocês pensaram, mas o texto não diz, em momento algum, haja água. Pensaram nisso? Não diz. Diz água, haja luz. Porque quando ele diz haja luz, já havia água. Onde é que elas foram criadas? Para a sua Bíblia, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai explicar essa criação. A terra foi criada, ou ela ficou, ou ela estava, ou ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando foram criadas? Antes do primeiro dia, as águas estavam criadas. Organizadas antes do primeiro dia, dada a sua importância para toda a subsistência humana, para a terra inteira. Não seria um absurdo chamarmos o planeta de planeta? Não seria um absurdo. Pelo contrário, seria uma justiça. Seria uma justiça. Tem um poeta que escreveu uma música sobre isso, né? Terra, planeta, água. Não seria uma injustiça? Não seria um absurdo? Porque 2/3 de todo o planeta é água. 2/3, só 1/3 é terra seca. Aqui o Senhor criou, dando início ao seu relacionamento, Ele criou as águas em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí já foi criada com água, era muita água. Pense em água, era lá. É tão interessante esta criação aqui, que ele coloca o firmamento, ele coloca o céu no meio da água. Vai aí para o versículo número 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Ele dividiu água em cima e água embaixo. Ele colocou o firmamento. Ele chamou o firmamento de quê? Céu. Isso que nós vemos e dizemos, o céu está lindo, o céu está muito vermelho, o céu está bom. Esse céu, que a Bíblia chama de firmamento, ele foi colocado no segundo dia, quando já haviam águas, e Deus colocou o firmamento entre águas. Ele disse, haja separação entre águas, águas em cima e águas embaixo, só água. Consegue imaginar isso? Eu fiquei admirado. Porque às vezes a gente lê Gênesis, né? E todo ano a gente lê. E você nunca para meditar nisso daqui. Mas foi esse texto, esse tema que chamou a minha atenção para essa realidade. De que era só água. Aí o Senhor primeiramente cria. Depois Ele separa com o seu poder. O Espírito de Deus pairava. A ideia de pairar é o voo da águia sobre águas. Só havia água. Não tinha porção seca. Não tinha peixes. Era água. Só água. E o Espírito de Deus pairava sobre isso. Aí depois veio o primeiro dia. Quando Ele fez a luz.
Aí chamou a luz de dia e a noite de trevas. Aí veio o segundo dia, quando ele diz, haja céu, ou haja firmamento. No meio das águas, ele não colocou o firmamento em cima delas, ele colocou no meio delas. Aí separou, havia um propósito, que a gente vai entender esse propósito lá na frente, mas hoje não. A ideia básica aqui é que ele colocou águas em cima e colocou águas embaixo, aí depois ele falou para as águas de baixo, juntem-se todas vocês num só lugar. Aí as águas foram se... Consegue imaginar essa cena? De água correr para cá, para lá, para cá. Aí surgiu a porção seca. Aí a porção seca ele chamou de terra. E a porção molhada ele chamou de mares, ou oceanos, rios, e por aí vai. Esse é o terceiro dia. Outra coisa que eu quero que vocês observem nesse convite que eu faço para as águas, é a comunhão que o Criador tem com elas. Comunhão entre aspas, tá? Eu tentei achar, pastor Carlos Bastos, uma palavra melhor. Até hoje de tarde eu fiquei lá, que palavra eu coloco? Vou pedir perdão aos pastores que estão lá. Pastor Gleiton, perdão. Não achei uma palavra. Mas a ideia é que esse Criador, ele tem um relacionamento com aquilo que ele criou. E a água foi criada antes da própria luz. Aí diz o texto que ele criou, ele conversa com ela. Lembra quando ele estava dormindo no barco e levantou-se um temporal no mar? Ele dormia. Os discípulos foram lá acordá-los, dizendo para ele, Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? Continuou dormindo. Eu não sei o que estava na mente dos discípulos, o que eles esperavam do Senhor. Mas a verdade é que ele foi lá e ele conversou com o mar. Eu já vi gente conversando com pet. Muita gente. E hoje, então, a gente conversa mais com pet do que com gente. Nós temos o melhor relacionamento com pets, seja gato, cachorro, papagaio, peixe, do que com gente. O meu neto vai sair de casa e ele conversa com peixe. Conversa com peixe. Tem 2 peixinhos lá, e tem um peixe, tem nome. Ele conversa com peixe. Aí eu demorei, desculpa, peixe. Aí eu falei assim, o que você vai fazer se esse bichinho morrer? Ele disse, eu como. Sim, eu sei interessante. O relacionamento é enquanto ele está vivo. Morreu, ele come. Tem 6 anos, 7 anos agora o meu neto. Gostei dessa resposta. O Senhor Jesus conversa com água. Ele chega para ela e diz, calma! Emudece, ou seja, amordace-se. Pare de falar, se aquiete. A ideia é a mesma que ele usa para expulsar demônio. Cala-te e sai. É a mesma palavra. Pare. Ele conversou. Eu já vi gente conversando com planta. Já vi gente conversando com travesseiro. Há um poeta na literatura que nos orienta a conversar com as paredes. Esse Criador conversa com águas. Numa outra ocasião, ela se agigantou, se enfureceu, como nós acabamos de cantar, e ele ordena ela. Jó nos diz que o mar vem e ele diz, volta, e o mar volta. Ela vem e ele diz, volta, e o mar recolhe-se. Aquele que criou, ele tem um relacionamento com a obra criada. Então ele criou as águas. Ele tem uma comunhão com elas, ele conversa com elas, ele as repreende, mas ele também caminha sobre elas. Eu não sei, aqui mulheres, moças não, mas homens gostam de, na piscina, tentar caminhar. E eles ficam contando quantos passos eles dão. A questão não é quantos passos dão, é a velocidade que eles andam para dar os passos. Aí afunda. O Senhor Jesus caminhou sobre elas. No dia em que elas estavam agitadas, Ele tem um relacionamento com águas. E Ele então nos convida
para relacionar-se com ela como ele faz. Ele compartilha do seu poder. Não é exclusividade dele caminhar sobre as águas, mas ele chama a gente para isso. Nós é que somos, como ele mesmo disse, um tanto tímidos. E às vezes, sem fé, como ele falou também. Por que você duvidou? Falou para Pedro. Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Aí ele disse, vem. Consegue imaginar Pedro caminhando em cima das águas? Não eram águas tranquilas como uma piscina. Era um mar revoltado. Tão revoltado que lá da oração, no monte onde ele estava depois da multiplicação, ele sentiu-se compelido a encerrar o tempo de oração com o Pai e vir em socorro aos discípulos. E os discípulos haviam deixado um barco, João 6 fala sobre isso. Mas ele não veio no barco, ele veio como Criador das águas, caminhando por sobre as águas. Os discípulos nunca tinham visto isso, nunca. E eles imaginaram tratar-se de um fantasma. Não sei se eles tinham intimidade com o fantasma, mas revela-se mais intimidade com o fantasma do que com Jesus, o Criador das águas. Porque eles não disseram, é Jesus o Criador das águas. Não, eles disseram, é um fantasma. Eu não sei se eles já tinham visto isso, mas eles ficaram apavorados e gritaram. Eu queria convidar vocês para caminhar sobre essas águas, sobre aquilo que nos apavora, aquilo que nos assusta, precisa estar debaixo dos nossos pés. 3 verdades nesse texto aqui. Primeira é que Jesus e as águas, depois é nós e Jesus, e a terceira é nós e as nossas águas. Eu quero convidar vocês para isso. Ele abre caminho no mar, quando não havia possibilidade para isso. Lembram lá de Moisés? Para o exército atrás, o mar na frente. E agora? Eles começaram a clamar ao Senhor, e o Senhor disse, fala para o povo parar de clamar e andar. Mas andar para onde? Não tem ponte, nem tem barco. Não tem nada. Aí ele dá uma direção para Moisés. Moisés obedece a direção. E o mar se abre. Deve ter sido uma visão inesquecível. O mar se abre. Logo em seguida, algum tempo depois, é um rio. O povo precisava passar por um rio, o caudaloso Jordão, o conhecido Jordão. Aí ele fala a mesma coisa, fala para... Agora não é mais Moisés, é o companheiro dele. Caminhar. Aí Josué caminha e as águas de cima param e as águas de baixo correm e o povo passa a pés enxuto. Eu não sei que milagre é maior se o mar se abre, porque não há pressão lateral, há pressão para frente. Ou um rio cuja pressão é para baixo, ele para, ele constrói uma parede aqui, ó. E ela represa-se em cima e a parte de baixo corre e o povo passa. Lá no mar, depois um milagre maior ainda, a metade fecha e a metade fica aberta. O Senhor brinca com águas. Eu queria convidar você a isso. Porque sinais maiores do que o que Ele fez, Ele disse que nós faríamos se andássemos com Ele. Esse convite à corrente de águas é uma experiência não com elas, mas com o Criador delas. Porque é caminhando com o Criador das águas que eu caminho em cima das minhas águas. Fora do meu caminhar com o Criador, eu vou afundar. Quando eu tiro os olhos dele, mesmo já tendo começado a caminhar, eu afundo. Então, eu quero convidar vocês para uma intimidade com o Criador das águas. Ela é importante, mas mais importante do que elas
é aquele que a criou, porque Ele conversa com elas, Ele as ordena, Ele as separa, Ele tem poder para caminhar sobre elas. Muitas coisas nos apavoram, muitas coisas. Quando nós fizemos alguns exames na cabeça da minha esposa, ela tinha um tumor de 4,5 centímetros por 4 por 3,5 no cerebelo. E todos os médicos que nós consultávamos diziam que a possibilidade de óbito era muito maior do que a de vida. Todos eles. Nesse lugar aí. E para piorar a nossa situação, para piorar, 1 mês antes de aparecer o tumor na cabeça da minha esposa, uma senhora morreu com o tumor no mesmo lugar. Membro da igreja. No mesmo lugar. E 1 ano antes, a esposa de um presbítero, também com um tumor na cabeça, no mesmo lugar, do mesmo tamanho. E a Beth chegou e disse, é assim então? Eu tenho 1 mês? Eu disse, não. A outra era mais idosa. Você não. Você vai viver mais. Mas qual era a garantia que nós tínhamos? Só uma. A palavra. A nossa intimidade não era com o mar revoltado, ou o mar enfurecido, com águas bravias. A nossa intimidade tinha que ser com aquele que fez as águas, e que nos ordena a caminhar. E ela passou por essa experiência, caminhando em cima daquilo que nos apavorava. O que eu quero convidar vocês para esses 3 dias hoje é só isso, é que a gente entenda que o Senhor nos convida para isso, para caminhar em cima de águas, para junto da corrente de águas. O Salmo de número 1, que nós lemos no começo, ele nos diz que algumas características desse homem que é bem-aventurado. Ele não é bem-aventurado apenas porque ele não anda no conselho do ímpio. Não, a Bíblia não diz isso. Não diz que ele é bem-aventurado porque ele não se senta na roda ou não se detém no caminho dos... Não. A Bíblia diz que ele é bem-aventurado porque ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E por conta disso, ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que tem características bem próprias, bem claras. Quais são as características? Ela dá o seu fruto, a folha dela é sempre verde, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aí ele sai da árvore, ele traz para a nossa realidade. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Ele é bem-aventurado, ele tem prazer na palavra, e ele é como essa árvore. Qual que é a necessidade que nós temos, a não ser a de nos aproximar do Criador que fez as águas? Eu quero dar a devida importância à água. A Silvia falou aqui para a gente observar a comida, e não desperdiçar comida. Não desperdice comida, não desperdice água, porque o maior bem que nós temos é água. E de acordo com os tempos e alguns estudiosos, ela vai diminuir cada vez mais. E nós somos a nação que tem mais água potável do mundo. Nós temos a maior quantidade de água potável. Mas não é por isso que a gente vai desperdiçar. Eu quero convidar vocês para não apenas essas águas, mas para a corrente de águas. A Silvia hoje, Dona Silvia, desculpe. No primeiro momento ela fez um período de gratidão. Ela agradeceu pela água que a gente banha. Eu fiquei assim interessante. Eu coloquei no meu estudo a gente agradecer pela água que a gente bebe. Você chega na mesa e agradece pelo que come, mas não agradece pelo que bebe. Eu acho que é tão comum para a gente, é tão natural. Nós temos tanta água aqui no Brasil que a gente não vê a necessidade de agradecer pela água que bebe.
Mas se você sair daqui para outros países em que é difícil isso, aí a gente vai aprender. Eu queria convidar você para curvar sua cabeça, por gentileza. O Salmo 46, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, diz o versículo 4 que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, santuário das moradas do Altíssimo. Esse Altíssimo fez as águas, Ele tem prazer nelas, Ele tem comunhão ou relacionamento com elas. Ele está nos chamando hoje para um relacionamento com Ele. Sentar-se com Ele à beira de águas correntes. Não por conta de águas correntes serem águas correntes, mas por conta de o Senhor ter feito aquilo. O Senhor é mais importante do que as águas que Ele criou. O Senhor que criou as águas é mais importante. O meu convite a você é um relacionamento com o Criador das águas. Quando nós caminharmos com o Criador das águas, nós iremos caminhar sobre as águas. E teremos autoridade sobre aquilo que nos apavora. Há um rio cujas correntes alegram a morada do Altíssimo, o santuário da morada do Altíssimo. Isaías 55 diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. A ideia é essa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, faz-nos chegar aos teus rios. Faz sim, ó Deus. Estamos aqui por conta de um convite que o Senhor nos fez e portas que o Senhor abriu. Eu quero, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, caminhar contigo junto à corrente de águas. Queremos que todo este povo saia daqui como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Haverá êxito. Nós somos assim por conta de extrair do Senhor toda a nossa subsistência. Abençoe-nos, ó Deus, nestes dias, nesta caminhada. Faça brotar dentro de cada uma delas e de cada um deles esses rios de água viva que o Senhor Jesus falou em João 7. E que eles saiam daqui para contagiar os que estão com sede. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Conhece aquele cântico, faz-me chegar aos teus rios, Senhor? Faz-me beber dos teus rios e faz-me viver nos teus rios? Vamos tentar cantar? Olha a minha coragem. Quem tira? Chegar aos teus rios, Senhor, faz-me chegar aos teus rios, Senhor, faz-me chegar aos teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Ficou bom. Ficou bom. Aí repete, né? O faz-me beber e depois faz-me... Né? Mas não vamos fazer isso, não. Vou deixar vocês descansarem e aproveitarem o que tem para aproveitar na comunhão umas das outras e uns dos outros. Convido vocês a colocarem-se em pé. Eu não sei quantos de vocês têm relacionamento íntimo e sincero com o Criador das águas.
Às vezes temos mais intimidade com a água que Ele criou do que com Ele que criou as águas. Mas o desafio aqui é que a gente caminhe com Ele. Amanhã, se Deus assim quiser, eu quero trabalhar 2 textos do relacionamento de Jesus em 2 circunstâncias com água. Quando Ele fala, eu sou água viva. E se eu der para você de beber desta água, nunca mais você vai ter sede. Amém. Se Deus assim permitir. Pastor Carlos Bastos, vem cá, ora por nós, meu irmão, por favor. Ah, não, é esse aqui.